Amém. Nessa noite nós estamos cumprindo a última palavra dessa mensagem sobre ansiedade, chamamos de Reset, reinicia somente na era da ansiedade. E a minha expectativa é que você, nessas 6 semanas que nós temos aqui falando sobre ansiedade, você já esteja um pouco melhor sobre as suas ansiedades. Que você já tenha, quem sabe, acabado com o chocolate na cabeceira ou jogado fora, dado para alguém. Que você tenha parado de roer a unha. Que você tenha, de alguma forma, entendido algumas coisas da palavra de Deus para a sua vida, para se trabalhar com ansiedade. Então, nós levantamos voo nesse assunto há 7 semanas atrás, e foram 6 ministrações com um intervalo, Dia das Mães não, foi um outro intervalo, mas hoje é a nossa 6ª ministração, 6ª reflexão sobre ansiedade. Então, eu tenho nessa noite essa palavra como convidar você a se preparar para nós pousarmos. Vamos pousar nesse assunto, não um assunto sobre ansiedade, vamos pousar nessa série de mensagens Reset. Então, aí, fivere o seu cinto, pega comigo a palavra de Deus e se prepare essa noite para nós pousarmos na série de mensagens. E hoje eu quero que você abra comigo a sua Bíblia e vamos até Gênesis, vamos lá no comecinho, ler uma história muito conhecida. E vamos ler Gênesis, capítulo 40, versículo 5 ao 8. Para você que não sabe muito bem sobre o que vamos ler, essa é a parte do texto onde José, filho de Jacó, já está preso no Egito. Jacó é um jovem, nessa época, o filho mais novo de Jacó. José está preso e a sua prisão é por conta de ódio dos seus irmãos para com ele. José é um jovem amado pelos seus pais, é amado pelos seus pais porque ele é filho da esposa preferida de Jacó. Jacó é um jovem, de alguma forma, mimado pelos pais, e os seus irmãos não têm muita habilidade de lidar com isso. Então, se você não conhece a história, Jacó, injustamente, ele é vendido como escravo. Os irmãos pegam ele no campo, José é vendido como escravo, e José ele é colocado nos seus irmãos em um buraco. Os seus irmãos pegam um animal, matam um animal, pegam a roupa do animal, passam na roupa de José e diz assim: pai, José foi morto. E José, então, no buraco, é vendido como escravo a mercadores do Egito. José chega no Egito como escravo, ali fica trabalhando na casa de Potifar. Então, a esposa de Potifar tenta assediá-lo, como não consegue nada, ela dá parte dele. Então, José é preso, condenado injustamente de assédio sexual, tentativa de estupro. Ele fica preso por alguns anos. E aqui estamos no texto onde José está preso. José está preso aqui, vivendo já há alguns anos, desde que foi vendido, a sua história. O seu coração, a sua vida, a sua experiência, para nós hoje é uma referência para nós meditarmos na palavra de Deus. Então, Gênesis 40, versículo 5 a 8, vai dizer assim: o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Então começa a história dizendo que José está preso, com ele está algumas pessoas, entre elas um copeiro e um padeiro do rei que está preso. O texto não diz o porquê o copeiro está preso. O texto não diz o porquê o padeiro está preso. De repente o padeiro está preso porque o rei do Egito pediu um pão careca com pasta de amendoim e ele trouxe um sonho de creme com manteiga. Não sabemos o motivo. Talvez o copeiro esteja preso porque o rei pediu um vinho tinto seco e ele trouxe um vinho branco suave. Não sei o que fizeram, o texto não diz, mas eles estão presos. E o texto vai dizer que presos eles tiveram um sonho. Então vamos ao texto. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve o seu sonho, não foi um sonho coletivo, um sonho individual. Ambos na mesma noite. E cada sonho tinha a sua própria interpretação. E quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, então, José perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje esses homens estão tão abatidos, com um semblante tão triste? Então eles responderam a José: porque eles tiveram sonhos, mas não há ninguém que interprete. Eles disseram: José, eles estão aflitos, estão tristes, estão abatidos, porque tiveram um sonho e não conseguem ter a interpretação do que sonharam. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Não são de Deus as interpretações até aqui. José está diante de uma realidade onde 2 dos seus amigos prisioneiros sonharam e estão tristes porque não conseguem a interpretação dos seus sonhos.
É claro que o que Paulo diz não tem nada a ver com o texto que nós lemos, certo? Embora um texto não faça menção ao outro, mas eu vou juntá-los nesta noite. Eu sei que pode soar como pasta de amendoim com maionese, mas vamos misturar aqui para termos entendimento do que nós vamos falar nesta noite. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14, versículo 13. Paulo está ministrando à igreja como fazer uso dos dons. A igreja está começando na cidade de Corinto e a igreja tem alguns dons. E Paulo percebe que as pessoas estão usando equivocadamente os seus dons. Entre eles, o dom de falar em línguas. E não quero me deter sobre esse assunto nesta noite, que eu sei o quanto polêmico seria. Mas Paulo está vendo que algumas pessoas não estão entendendo bem o poder das línguas e não estão empregando bem o dom de línguas no meio da comunidade. Aí Paulo diz que não basta nós termos o dom das línguas, ou não basta apenas termos coisas a serem ditas. Mas olha comigo, versículo 13, Paulo traz uma segunda importância, tão igual, eu diria até um pouco mais importante. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 14, 13, por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretá-la. O que Paulo está dizendo é, quem tem o dom de línguas deve pedir a Deus um poder além do dom de línguas que recebeu. E um poder que você deve orar, e diz, ore a Deus para que você possa interpretá-la. Paulo diz, se você tem um dom de línguas, seria bom também você pedir a Deus poder para interpretar as línguas. O que Paulo está querendo dizer é, o que é dito é importante, mas a interpretação do que é dito é tão ou mais importante do que foi dito. Ore a Deus pedindo poder para interpretar. E o que Paulo fala sobre línguas, sobre interpretar línguas, o caminho que eu quero fazer com você hoje é a mesma verdade, não só para os dons de línguas, a interpretação, mas também a importância da interpretação para a vida. Portanto, hoje, o nosso tema nesta noite é esse, o poder da interpretação. Ore a Deus e peça poder para interpretar. E hoje vou dizer, olhando José, que vamos andar, eu olhando Paulo, não só para interpretar o dom de línguas, mas para interpretar tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é colocado ao nosso redor. Eu sei que, quando falamos em dons de línguas, nós temos distintas interpretações congregacionais e doutrinárias. E há duas vertentes maiores. Eu falei sobre isso aqui quando nós falamos sobre Atos dos Apóstolos e falamos sobre, biblicamente, o uso que nós cremos mais correto do dom de línguas. E nós falamos que é pelo menos duas vertentes. Aquela que nós cremos, que o falar em línguas é um dom. E se é um dom, Paulo diz que os dons Deus dá a quem Ele quer. Então falamos que o falar em línguas é um dom, e se é um dom e Deus dá a quem Ele quer, nem todos falam em línguas. É um dom, alguns têm e outros não. E Paulo diz que todos os dons, também o de línguas, ele tem um fim ao qual Deus concede. O Espírito Santo concede aos seus filhos. Os dons são para edificação do corpo. E Paulo diz também que o dom de línguas é para edificação própria, porque aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Então nós cremos que o dom de línguas, falar em línguas é um dom, ele é um dom privado para a sua edificação, diferente de profecia. Algumas outras vertentes teológicas mais pentecostais vão dizer que, olha, o falar em línguas não é um dom. Ele é um selo de que você foi batizado no Espírito Santo. Acontece que muitas pessoas pegam interpretações diferentes e colocam na pauta para discussões, como Lula versus Bolsonaro, sobre esquerda versus direita, sobre línguas como dom, línguas como um selo, e ficamos discutindo, mas a verdade, a ideia do apóstolo Paulo nunca foi causar discussões ou separações. Porque o apóstolo Paulo é o mesmo que vai dizer em outro texto aos Coríntios, que você pode falar língua dos homens e língua dos anjos, se você não tiver o quê? Amor, nada disso vale. Amor. E Gálatas ele vai passar no capítulo 5, versículo 19, sobre os dons, os frutos do Espírito. Seja longânimo, bondoso, paciente, amável, tem domínio próprio. Mas não quero me deter sobre línguas ou interpretação de línguas, mas quero usar o que o apóstolo Paulo diz da importância que se tem de
entender e receber o dom, mas também saber o que cada palavra significa. Agora eu quero que você volte comigo até Gênesis 40, e é aí que nós vamos andar. Porque, irmãos, para mim é evidente, para mim, sabe, é visível que a mesma, não ordem, mas a mesma forma que Paulo coloca como importância de não só ter uma fala, ter uma verdade, ter uma informação, mas ter a interpretação correta disso, é a mesma aplicabilidade para a vida. Porque você nunca vai conseguir viver fielmente o propósito de Deus para a sua vida se você não interpretar corretamente o que Deus está fazendo na sua vida. E sabemos que nos dias de hoje, principalmente, há muitas questões, pessoas vivem, sofrem, ficam ansiosas, que é o tema que nós estamos falando aqui, ficam deprimidas, tristes, ressentidas, amarguradas, por conta da interpretação que tem de muitas coisas da sua vida. Portanto, nós precisamos pedir a Deus que nos dê poder de interpretação. Diga assim para o irmão do seu lado, diga assim para ele: eu preciso de uma correta interpretação. Porque isso muda tudo. Se você é homem ou você é casado, a pergunta é retórica, não responda. Eu espero e penso que você quer ser um bom marido. E meu amigo, você nunca será um bom marido se você não se preocupar com as interpretações do seu casamento. Coisa simples. Você chega para sua esposa ali, ela lavando louça ou fazendo alguma coisa, pintando a unha, e você fala assim: esposa, eu vou dar uma saída aí com um amigo meu e vou naquele restaurante ali experimentar lá aquele escondidinho de carne seca, e você sabe que ela já tinha falado com você certa vez e gostaria de ir naquele lugar comer esta comida. Ah, ele me convidou, vou lá, posso ir, tudo bem? Sabe o que ela vai dizer quando eu pintar a unha? Tudo bem. Se você não interpretar que esse tudo bem não é tudo bem, você vai. Mas esse, tudo bem. Vai ficar triste não? Não, amor. Pode ir, tudo bem. Você vai se dar mal. Não vá. Interprete corretamente tudo bem de uma mulher. Algumas vezes temos os filhos e chegamos numa fase dos filhos, ela diz assim: pastor, meu filho é ingrato. Pastor, meu filho não me reconhece. Eu digo: minha irmã, interprete bem. Ele não é um ingrato. Ele só é um adolescente. Fez 16 anos, 15 anos. É a fase da vida. Eles acham que são crescidos, acham que não precisam mais da gente. Interprete bem. Porque se você não interpretar bem algumas coisas na sua vida, você vai sofrer. José é um exemplo para nós de um estágio. José está no meio da sua existência, das coisas que estão acontecendo, das que já aconteceram e das que estão por acontecer. E o texto que vamos ler, o contexto que vamos ler, José tem aqui 3 tarefas. Eu vou chamar de 3 níveis de interpretação, porque o nosso tema hoje é interpretação de forma correta. O primeiro deles, o texto que nós lemos, diz que José é o nível mais fácil. José está com alguns amigos na prisão e 2 desses amigos têm um sonho. E José está preso porque ele foi vendido, porque ele foi desprezado, porque ele foi rejeitado. José está preso porque ele foi injustiçado na casa de Potifar. José está preso, abandonado, esquecido. E 2 dos seus amigos têm um sonho e estão sofrendo porque não conseguem entender o motivo. Já aconteceu isso com você? Não só de sonho, mas algumas coisas acontecerem e você ter que ficar abatido, ansioso, querendo saber o que isso significa. Esses 2 homens estão assim. A situação de José é uma situação que não é boa. A vida de José é uma vida sofrida. A vida de José é uma vida de dores, de traumas, de ressentimentos. E agora tem uma situação diante de José. Mas uma das coisas que vejo nesse texto, José nos ensina, é que a minha situação não é tão importante quanto a interpretação dela. O que você vive hoje não é tão importante em relação à interpretação que você vai ter sobre este evento da sua vida. José está preso, é a situação. Ele precisa agora lidar com isso.
e 2 homens chegam para ele e dizem assim: nós tivemos um sonho. José, tivemos um sonho. E eles chegam para José com o coração triste. Quem sabe, não sei, já tinham orado ao Deus que eles criam, dizendo assim: José, nós estamos tristes, estamos abatidos porque nós já oramos aos nossos deuses, já oramos ao seu Deus, já pedimos a Faraó, já pedimos a magos. A interpretação disso nós não entendemos. Sabe quantas vezes acontece? Nós passamos por crises, por eventos na vida, e estamos sempre prontos para orar e pedir a Deus que Deus mude a situação. Deus muda isso. Deus transforma isso. Deus, isso está me causando dor e perturbação. Mas são poucas as vezes que nós oramos e dizemos: Deus, me dá a interpretação deste evento. Porque, irmãos, às vezes Deus não vai mudar a situação. Às vezes Deus vai te dar olhos diferentes para enxergar de forma diferente, em uma ótica diferente, com uma lente diferente, a situação que você vive. Nem sempre será plano de Deus mudar a situação. Será plano de Deus mudar os seus olhos para você conseguir ver o que está acontecendo e principalmente o que Ele está fazendo ou o que Ele está dizendo com isso. Esses 2 homens estão assim. Versículo 6 diz que quando José foi vê-los, na manhã seguinte, notou que estavam abatidos e por isso perguntou aos oficiais de Faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor. José perguntou assim para eles: o que houve? Aconteceu alguma coisa? Eles estão tristes? Não estavam assim? Então disseram: eles tiveram sonhos e não há quem interprete. Quem é José? Um cara cheio de problema. Quem é José? Um cara rejeitado e esquecido. Quem é José? Um cara sofrido. O que me chama a atenção aqui é que mesmo em seu sofrimento, em sua rejeição, José consegue ter empatia pelo sofrimento do outro. Algumas vezes, o seu sofrimento pode fazer você, ao invés de conseguir olhar com empatia o sofrimento do outro, você ficar curtindo o seu ressentimento. Não interessa o que meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu marido, minha esposa está sofrendo. Eu estou sofrendo, isso é que importa. José, preso, diz: olha, o que aconteceu com vocês? Eu posso ajudar? Não deixe o seu ressentimento fazer você ficar em si, ressentido em si próprio, sem olhar nada ao seu redor. E esses homens então disseram: nós tivemos sonhos. Versículo 8. Então eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? O que José diz: Deus é quem pode ajudar vocês. José não disse: I have a power, eu tenho poder, pelos poderes de Grayskull. José disse: eu não tenho esse poder, não está em mim esse poder. Eu não sou intérprete de sonhos. A Deus pertence a interpretação dos sonhos. O poder da interpretação, ele vem de Deus. Irmão, somente Deus, somente Deus pode dar algum sentido, alguma clareza a situações e eventos que estamos vivendo. Você vai tentar encontrar sentido para algumas coisas na sua vida, você não vai encontrar. Você não vai encontrar sentido para a sua vida na economia, sentido naquele evento da sua vida, lá com o seu patrão, no seu trabalho, no seu canudo, formação que você tenha, cultural, pedagógica. Um dos motivos o qual nós nos reunimos aqui a cada domingo é para aqui orar ao Espírito Santo e dizer: Deus, eu preciso que o que eu vivo, o que eu enfrento, nas 2 esferas, boas e ruins, vitórias e derrotas, eu preciso que o Senhor dê algum sentido para tudo isso. Porque o que muitas pessoas estão sofrendo, como esses homens, é porque não conseguem encontrar sentido para aquilo que está acontecendo. E José diz assim: olha, meu amigo, só Deus pode dar sentido aos seus sonhos. Só Deus pode interpretar isso que você está vivendo e sendo afligido por isso.
O copeiro e o padeiro, então, contaram os seus sonhos a José. Leia em casa com calma, gaste 1 hora em casa para ler, ou menos de 1 hora, meia hora. Disse que o copeiro do rei, que estava preso, falou assim: José, então me ajude. Eu tive um sonho esta noite. O que você sonhou? Sonhei que existia uma videira. E essa videira muito bonita, ela tinha 3 ramos. E em cada ramo tinha uvas belas, boas, de todo tipo. E eu vinha com a taça do faraó e ia colhendo as uvas desses ramos, e faraó bebia desta taça. Mas José diz: O que significa José? José interpretou da parte de Deus e disse assim: olha, meu amigo copeiro, esses 3 ramos são 3 dias. Ele, Esses 3 ramos são 3 dias, e as uvas que você colhe deste ramo para faraó ele bebe. Quer dizer que daqui a 3 dias, faraó vai te levantar. Ele vai te levantar, ele vai te honrar e vai te devolver ao serviço da casa dele. Essa é a interpretação do seu sonho. Enquanto ele interpretava o sonho do copeiro, o padeiro está lá no canto só ouvindo e pensando no seu sonho. Acabou, aí o padeiro levantou a mão: José, você pode me ajudar também com a interpretação? Conte o seu sonho. A interpretação vem de Deus. Disse José assim: conte-me. Aí o padeiro: então, um pouco diferente do copeiro, eu sonhei essa noite que existiam 3 cestas de pães. E as cestas estavam às 3 da minha cabeça. E cada cesta tinha pães de todo tipo. Ele, E vinham então os pássaros e comiam dos pães da minha cabeça. Aí José fez, O que isso quer dizer, José? Aí José diz: as 3 cestas de pães, como os 3 ramos da videira, são 3 dias. E daqui a 3 dias, faraó vai te levantar. Ele, Mas faraó vai te levantar daqui a 3 dias para arrancar a sua cabeça, vai colocar o seu corpo à vista, e as aves vão comer da sua carne. Essa é a interpretação do sonho. José não faz força para dar a sua opinião ao sonho. Eu acho que esses 3 pães, 3 cestas com pães gostosos, são pães que faraó gosta. Portanto, eu acho que faraó vai reintegrá-lo. Não, é isso aqui. José não dá a sua opinião, José não diz o que acha, mas se você ler depois com calma na sua casa, você vai ver que 3 dias depois, os 2 estiveram diante de faraó, o copeiro foi reintegrado à sua posição, e o padeiro foi decapitado, e as aves comeram da sua carne. Mas, em seguida de José interpretar o sonho do copeiro, que era um sonho com uma interpretação boa, José falou assim: meu amigo, quando você for reintegrado na casa de faraó, fala de mim para ele. Porque, cara, eu estou aqui um tempão, injustiçado, esquecido. Fala para ele o que Deus fez através de mim na sua vida. Como Deus foi favorável a você através da minha vida. Conta para ele. Passaram os 3 dias, o copeiro foi reintegrado, e adivinha, o copeiro nada disse. Você já fez algo por alguém e depois sentiu esquecido? Não levante a mão. Você onde ajudou alguém e quando precisou não te ajudaram? Você já foi convidado, por exemplo, para fazer mudança das pessoas? Eu já fui. Está fazendo o que amanhã? Rapaz, não sei. Então, vou fazer um churrasco aqui em casa. Dá um pulinho aqui. Aí, enquanto a carne queima aqui na churrasqueira, a gente queima o nosso lombo lá no sol, carregando a minha mudança. Pode ser? Então, vamos lá. Aí você carrega a penteadeira pesada, sofá que não desmonta, geladeira, máquina de lavar, carrega, enche o caminhão, descarrega, monta os móveis com seu amigo, aquela pessoa, com seu parente. Aí, muito obrigado. Poxa, que bom, me senti útil. Passam-se 2 anos como José, aí você vai se mudar. Aí você fala: agora eu vou pedir ajuda. Rapaz, não vai dar. Eu estou ocupado, rapaz, não vai dar. Olha, eu vou ter que minha esposa lá no aniversário do Guanabara cedo. Não vai dar para ir.
Aí você se sente assim como um José. Eu ajudei e pedi, cara, lembra de mim. E José foi esquecido. E ficou por 2 anos esquecido lá. 2 anos depois de ter buscado em Deus poder para interpretar aquela situação do copeiro e do padeiro, 2 anos depois, Faraó tem um sonho. E Faraó chama os seus magos, os seus intérpretes naturais, os seus amigos, conta o seu sonho, e ninguém consegue interpretar, e Faraó, como os 2 homens, está começando a ficar angustiado e afligido. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Já ficou assim na sua vida? Está assim hoje? Deus, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? 2 anos depois. Aí quando o copeiro vai servir uma taça de vinho para Faraó, está na mesa o assunto do almoço, aí o copeiro ouve e fala assim, Faraó, eu conheço um homem, eu havia me esquecido dele por 2 anos, mas agora você falando nisso, olha, não é que eu lembrei, esse homem está lá preso, e ele me ajudou e contou a história para o Faraó, olha, tive um sonho, ele interpretou, me ajudou, o que ele interpretou se cumpriu, ele tem esse poder de interpretação. Aí Faraó diz, chama esse homem aqui. 2 anos esquecido. Agora Faraó manda chamar a José. E José agora se inicia um segundo nível, um pouco mais elevado, um pouco mais difícil de interpretação. O primeiro com 2 homens presos, agora com o rei do Egito. E José é chamado, e José lá agora está diante deles. Olha Gênesis 41, vamos pular um pouco, versículo 15. Faraó disse a José, tive um sonho, e adivinha o quê? Ninguém consegue interpretar. Ninguém. Esse ninguém consegue interpretar, eu consigo entender que ninguém consegue interpretar com clareza, com firmeza, sabe? Com veracidade, dizendo, olha, confia nisso. Talvez alguns magos da época que auxiliavam o Faraó dizem assim, Faraó, me parece que é isso, mas olha, não garanto. Faraó, me parece que o seu sonho quer dizer isso, mas não tenho certeza. Faraó, ninguém pode interpretar o meu sonho. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Pensa comigo o seguinte. José, odiado pelos irmãos, fruto de um falso homicídio, é vendido, rejeitado, chega no Egito, é enganado, é preso justamente, interpreta o sonho de um amigo, ajuda e pede ajuda, e não recebe e é esquecido, e agora ele está no palácio de frente para Faraó, 2 anos depois. Por que Faraó mandou chamar José? Faraó era rico, Faraó tinha magos, Faraó tinha recursos. Faraó, certamente, antes de saber de José, tentou todos os recursos. Magia, tarô, cartomante, não sei o que mais. Quando os recursos acabam, tentando nós interpretar algumas coisas da vida, só tem um jeito. Buscar alguém que possa interpretar. Buscar alguém que da parte de Deus busca a interpretação correta. Uma janela se abre para José. Preso, esquecido, está agora com uma grande oportunidade diante de Faraó. José agora tem uma escolha a fazer. Ficar preso em seu ressentimento e desperdiçar a oportunidade, ou buscar em Deus interpretação dos seus sonhos. José está agora na sala do rei, diante do copeiro que esqueceu dele. E o copeiro, aquele sorriso de canto de boca, como quem diz, foi mal, eu esqueci de você. José ouve de Faraó, me ajude José, interprete o meu sonho, disseram que você é um bom intérprete. Ele ora para o copeiro disse, pô cara, foi mal, eu lembrei isso agora, chamei você, e você ficou esquecido lá, e Faraó, me ajude.
o que você faria? Eu pensava sobre isso, o que eu faria? Eu chutaria o balde? Eu vomitaria o quanto me esqueceram? Ou eu aproveitaria a oportunidade que me está sendo dada? Às vezes Deus vai permitir ou vai colocar na sua frente pessoas que se esqueceram de você. Às vezes Deus vai trazer à sua frente, à sua realidade, pessoas que rejeitaram você, para ver como você vai lidar com isso. Porque Deus sabe que aonde você está, você só vai conseguir sair deste lugar que você está, se você agora voltar a enfrentar e conviver e pegar de frente isso. José estava preso, mas uma das condições para sair da prisão e ir ao palácio era estar de frente de alguém que o esqueceu. E José poderia ali, meu irmão, de alguma forma dizer assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu interpretei um sonho dele e ele me esqueceu. O Senhor é rei, o seu auxiliar lá, o seu sucessor, o seu coordenador, não sei quem ele é, chefe da Casa Civil, da bancada evangélica, não sei quem ele é. Mas a mulher dele disse que eu tentei estuprar ela, foi mentira, me prenderam, ninguém quis me ouvir a verdade, eu estou aqui preso. Você tem o seu sonho? Ninguém consegue interpretar? Você me esqueceu? Azar de vocês, se virem. Podia ou não podia? Ah, se a Sandro. Ah, se a Sandra. Eu não sou bobo. Eu não sou trouxa. Vocês não vão ficar me usando. Eu interpreto o sonho, vocês me botam lá de volta na prisão? Se virem. Uma oportunidade foi criada. E agora, o ressentimento, a ansiedade, o desespero vai vir à tona e vai tomar a frente, ou você vai aproveitar e interpretar corretamente o que está acontecendo. Preso, agora na casa de Faraó. Olha o versículo 16. Respondeu José: Faraó, isso não depende de mim. José, eu soube que você interpreta sonhos. Não depende de mim. Mas Deus dará ao Senhor Faraó uma resposta favorável, se ele quiser. Não depende de mim, depende de Deus. A interpretação correta da vida não está em você, não está em mim. A interpretação correta dos eventos que você vive não está em você, não está no pastor, está em Deus. Sabe por quê? Nós sempre vamos entender errado as situações. Eu já passei da fase de tentar interpretar algumas coisas. Eu percebi o quanto mais eu tentava interpretar, mais eu me frustrava. Porque a interpretação não era boa. Exemplo, por algumas vezes eu tentei interpretar como você está recebendo hoje aqui esta palavra pelas suas ações aqui enquanto eu falo. Alguns estão assim. Outros estão assim. Outros estão assim. E às vezes tem alguns que estão assim. E por vezes eu tentei interpretar o que isso significa enquanto eu estou pregando. Aquela irmã, ela deve estar orando por mim. Porque eu não tenho um ombro, né? Não, aquele irmão ali deve estar compartilhando a minha frase no Facebook dele. Não, aquele irmão ali de braço cruzado deve estar assim. Mas, mentira, eu nunca pensei assim. Eu sou pecador. O que eu penso é: você estuda, cara. Você fica sem dormir, sem se esforça. Olha a irmãzinha ali dormindo a minha mensagem. Ah, Senhor. Lança agora um vento impetuoso. Olha, aquele de lá está assim, braço cruzado, porque ele está dizendo assim: não concordo, não é isso não, não acredito. E por muitas vezes eu tentei interpretar o que você estava recebendo enquanto eu pregava, eu sempre me frustrei. Enquanto eu tentei interpretar de minha forma, minha maneira,
o que acontece hoje no meu casamento, na minha família, com os meus filhos, na igreja, principalmente na igreja, eu sempre me frustro. Por isso eu tive uma decisão ao longo da minha vida. Já são, esse ano agora, 45 anos que farei de idade. Sei que pareço bem mais, mas são 45. Mas sabe quantas vezes eu quis interpretar o que estava acontecendo pelo seu comportamento? Pastores estão sofrendo, pastores estão morrendo, se suicidando, se matando. Sabe por quê? Porque estão tentando interpretar aquilo que não compete a eles interpretar. Eles estão interpretando errado. A interpretação é: a igreja não está comigo. Esse povo não me ama. Os diáconos me abandonaram. O líder tal me abandonou, ele não me ama. E sempre queremos interpretar o que está acontecendo. E nos frustramos, nos ressentimos, nos magoamos. E há pessoas na igreja ressentidos com o pastor porque interpretaram de si próprio o que aconteceu, o que foi dito, ou o comportamento que o pastor teve. Há pastores que estão sofrendo com a igreja porque tentam interpretar como a igreja está se movimentando. José disse: Faraó, olha, não está em mim o poder da interpretação, está em Deus. Vamos orar para que Deus agracie o Senhor com a interpretação correta. Aí que está, irmãos. Não é que não há interpretação fora de Deus. Não há interpretação correta fora de Deus. Esse é o grande lance. E diz o texto que o que José diz a Faraó é: José, ou Faraó, eu não tenho o poder da interpretação. Mas pastor, como que eu posso obter esse poder para interpretar as coisas da minha vida? O poder de interpretação que Paulo diz: ore e peça a Deus. É você ir a Deus e orar e dizer assim: Espírito Santo, me mostra o que o Senhor está dizendo com isso. Me mostra o que o Senhor está fazendo nessa situação. O poder da interpretação não é uma coisa figurada, um escudo, uma roupa, uma indumentária, um instrumento, uma fala. É simplesmente você humilde dizer assim: Deus, se eu for interpretar isso aqui vai ficar uma bagunça. Deus, o que o Senhor está dizendo com isso? O que o Senhor está fazendo com isso? Aí diz o texto que então o Faraó conta o seu sonho a José. José, o sonho é o seguinte: conte-me, e vamos pedir que Deus lhe conceda o favor. José, eu sonhei que eu estava à beira do rio Nilo, e na beira do rio saíram de lá 7 vacas gordas. Ele, E as 7 vacas gordas saíram e se alimentaram. E gordas estavam, saudáveis, bonitas, vacas tão belas quanto nunca havia visto. Mas depois, José, logo em seguida saíram 7 vacas magras do rio. Que vacas feias. O texto diz: vacas tão feias que eu nunca tinha visto. Vacas horríveis, magrelas. Essas vacas magras e feias saíram, não comeram o pasto, comeram as 7 vacas gordas e continuaram magras e feias. Ele continua. Aí José parou e disse: olha, a graça de Deus para você, esse sonho significa as 7 vacas gordas são 7 anos. E serem gordas são 7 anos de prosperidade e abundância no Egito. E as 7 vacas magras também são 7 anos, mas são 7 anos de seca, 7 anos de crise, 7 anos sem fruto, 7 anos de escassez. O que eu farei com isso, José? José diz: olha, você deve suprir, guardar, estocar. Encontre um homem que consiga gerenciar bem os 7 anos de prosperidade, para acumular, para guardar, para gerenciar bem, para quando chegar os 7 anos de crise, você tenha suporte, estoque para manter o seu povo durante 7 anos. Encontre alguém. Aí Faraó diz: mas quem seria esta pessoa? Quem? Faraó não disse Raimundo Nonato, não disse isso. Quem? Aí José disse: Faraó,
Pensa se de repente não seria bem aquele que interpretou o seu sonho, porque conhecendo o seu sonho, poder te ajudar. Aí Faraó disse: quem encontraremos tão sábio? Olha, esse jovem é um homem sábio. Se não fosse a interpretação dele, nós não saberíamos o que fazer. Então, José, você aceita o cargo? Eu aceito. Você agora será, no meu nome, o segundo homem mais poderoso e importante do Egito. Escravo, governador. Porque interpretou um sonho, mas principalmente porque conseguiu interpretar a oportunidade que estava diante dele. Diante de um rei que de alguma forma o incriminou, diante de um copeiro que o esqueceu, preso e esquecido, com seus irmãos que o rejeitaram, Deus dá para ele uma oportunidade, traz pessoas na frente dele que o machucaram, porque Deus sabe que só neste evento que ele vai conseguir sair de onde estava. Só é governador porque não só interpretou o sonho, mas interpretou a oportunidade que tinha. Se José tivesse interpretado essa oportunidade através da lente da dor e do ressentimento, ele não teria clareza para ver o que Deus estava fazendo. Nós não conseguimos ver no evento que estamos vivendo, no casamento, na família, no trabalho, na saúde, nas emoções, nós não conseguimos ver com clareza. Não conseguimos interpretar com clareza o que está acontecendo, porque a nossa mente está ofuscada por conta da lente do ressentimento e queremos interpretar aquilo que estamos vivendo. E é só por isso que José consegue sair dali. José agora é o chefe. Passam-se anos. O sonho de José se realiza. O sonho de Faraó se realiza. 7 anos de prosperidade, abundância, colheita, economia. E chega então 7 anos de escassez, de crise. E agora toda a terra está em fome. Todo o Egito e as cidades vizinhas estão com fome. Isso atinge a cidade do seu pai, Jacó. Isso atinge a casa dos seus irmãos. E porque José interpretou bem o sonho, e porque José disse a Faraó: não compete a mim, vamos orar para que Deus nos dê a interpretação correta. Porque José buscou em Deus a interpretação correta. Porque José aproveitou a oportunidade, não olhar a oportunidade com a lente do ressentimento, mas do que Deus estava fazendo. É só por isso que mesmo com fome, mesmo com crise, o Egito tem comida. E por conta disso, os irmãos de José estão indo ao Egito sabendo que lá, só lá tem comida. Se José deixa o ressentimento tomar conta do seu coração e não aproveita a oportunidade, não interpreta bem em Deus o que está diante dele quando vê Faraó e o copeiro, também o Egito estaria em fome. Você percebe o poder que há na interpretação correta? Paulo diz: irmãos, aquele que fala em línguas, ore para que Deus lhe conceda poder para interpretar. Porque interpretar o que foi dito é mais importante do que o foi dito, do que aquilo que foi dito. Os irmãos de José vêm aí. José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, José interpretou o sonho de Faraó, foi feito chefe da casa de Faraó. Agora José passa para um terceiro nível, mais difícil, de interpretação. Agora não tem que interpretar o sonho dos amigos, não tem que interpretar o sonho do rei, agora José tem que interpretar o seu próprio sonho. Porque se você não se lembra, quando ele tinha 17 anos, ele teve um sonho. José chamou seus irmãos e disse: eu tenho um sonho. Lembrei agora do pastor Martin Luther King. I have a dream. Eu tenho um sonho. Chamou seus irmãos e disseram: irmãos, tive um sonho. Eles: fale, José. Ora, Deus me mostrou que todos vocês, e papai e mamãe, estavam todos curvados diante de mim. E por dizer isso, os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. José já era odiado por seus irmãos porque era o filhinho de papai, o filho da esposa perfeita de Jacó. Do texto que José tinha a roupinha que mamãe fazia, que nenhum deles tinha.
José de Natal ganhou um casaco da Gucci, e os seus irmãos ganharam, quem sabe, uma pulseira. José andava de tênisinho da Nike e casaquinho importado, e tinha suas coisinhas, o seu quarto sozinho, com a sua estante, com seus brinquedos, e os irmãos estavam no campo labutando, já estavam irritados com a separação de José dos demais. Aí vem José e diz, vem José aos 17 anos de sua maturidade, e compartilha com os irmãos uma interpretação do sonho que teve. Eu sonhei que vocês estavam todos diante de mim, e vocês estavam prostrados diante de mim. O ódio tomou conta dos irmãos, e eles venderam o irmão. E ficou os anos, dor, sofrimento, trauma. E agora os irmãos vêm aí. Aqueles que fizeram ele sofrer estão vindo aí. Aqueles que machucaram ele estão vindo aí. Agora José tem que interpretar o seu próprio sonho. Às vezes Deus vai testar você, colocando você numa posição que você não tinha anteriormente. E enquanto coloca você nessa posição, é para ver como você vai lidar com as pessoas que te machucaram. Lá vem o sermão de José. O que José vai fazer? Ah, pastor, eu era menino, eu era bobo, me maltrataram, me magoaram, me machucaram. Mas hoje estou aqui, sou o chefe da empresa. Estou aqui hoje. Eu sou o parente mais abastado, mais que teve mais sucesso empresarial e financeiro. Aí Deus vai levar você, pessoas que lá atrás te machucaram, diante de você em uma outra posição. A pergunta é, o que você vai fazer? O que José vai fazer? Deus vai testar o seu coração algumas vezes. E esse é o último teste para José. O último teste para José é como ele vai lidar com a interpretação dos seus sonhos. Interpretou bem o copeiro, o padeiro, interpretou bem o faraó, mas como ele vai interpretar os seus sonhos? Como você interpreta cada momento da sua vida, muda tudo o que está por vir a seguir. Se você interpreta errado o que acontece agora, o que vai vir a seguir vai ser uma bagunça. E os irmãos de José chegam até o Egito. Não vou ler ali na sua casa, mas diz que a primeira aparição dos irmãos de José para na frente dele, diz que José está pintado como egípcio, tem cabelo diferente, olhos diferentes, roupa diferente, e pior, José não fala na língua deles. José usa o intérprete e fala em egípcio. Eles não conseguem entender, não conseguem saber que José é José. José passou por dores, passou por traumas, foi esquecido, foi rejeitado. Os seus irmãos que o abandonaram, os seus irmãos que o rejeitaram, encontram ele e não reconhecem ele. Sabe por quê? José foi forjado, José foi transformado, foi moldado com tudo aquilo que ele enfrentou. Já passou por isso? Você passa por um problema, uma dor, um sofrimento, e você encontra pessoas daqui a alguns anos, elas dizem, olha rapaz, está diferente, você mudou. Você diria assim, as dores me mudaram, os traumas me mudaram, eu amadureci, eu estou diferente. O que acontece hoje, é notório você escutar assim, sabe, pais e mães sofridos, pais e mães que não tiveram oportunidade de bom colégio, pais e mães que quando criança não comeram bem, não vestiram bem, e hoje são bons pais, maduros, educados, seguros, e se esquecem que uma das coisas que formou a eles foi o sofrimento que passaram. Aí tem filhos, sabe o que eles dizem, os pais? Meu filho nunca vai passar por isso que eu passei. Não faça isso. Ah, o meu filho nunca vai sofrer. Filhinho da mamãe não vai sofrer. O que filhinho quer comer? Que filhinho quer ver? Mamãe quer ver novela, mas se filhinho quiser ver desenho, mamãe coloca no desenho. Não, mamãe vai andar descalça, mamãe vai andar de unha encravada e sem pintar a unha, mas filhinho vai andar com um tênisinho novo. Não, papai não vai poder cortar o cabelo, vai ficar cabeludo igual um leão para poder cortar o cabelo de filhinho. Não faça isso. Não quer dizer que você tem que colocar o seu filho
para viver o que você viveu, porque lá sua mãe não tinha dinheiro, agora você tem. Mas não se esqueça que você hoje só é quem você é, porque você viveu o que você viveu. Então hoje temos pais que sofreram, que são pais bons, maduros, mas estão forjando filhos mimados, que quando chegar lá na frente, vai ser uma desgraça. Porque não sabe o que é sofrer, não sabe o que é não sabe o que é não vai fazer, não vou comprar, não vai ter, não sabe. José só não é reconhecido pelos seus irmãos, não só por conta das cores, mas José é um outro José. Não é mais a postura de um menino imaturo, bobo, mas é a postura de um governador, e só é o que é porque sofreu o que sofreu. José está com eles uma primeira oportunidade, eles não reconhecem, José orienta algumas coisas, e vai dizer o texto que logo em seguida, eles voltam para José. E olha comigo o versículo 1 de Gênesis 45 agora, 45 versículo 1, diz o texto assim, 45 versículo 1, que quando José recebe os seus irmãos pela segunda vez, sabe, se desencadeia todos os traumas de José. José conseguiu se conter ao olhar para a cara do copeiro, que o esqueceu dele. Mas José, quando olha para os irmãos e tem filiação, é irmão deles, se desencadeia as dores, os traumas, as memórias, as lembranças. José olha para eles e lembra do buraco, e lembra dos açoites, e lembra do quanto ele foi privado de viver com o pai. Versículo 1 vai dizer: a essa altura, José já não podia mais conter-se. Não podia se conter. A emoção tomou conta. O trauma veio à tona. Diante de todos que ali estavam, gritou: façam sair todos, saiam todos daqui. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos e se pôs a chorar. Chorar tão alto que os egípcios que estavam ao redor, nas salas, nos corredores, na rua, na calçada, ouviram. E a notícia se espalhou ao palácio de Faraó. Claro que cada um com a sua interpretação, porque ninguém sabia que eles eram os irmãos de José. Se desencadeou os traumas. José está diante de alguém que machucou. José está diante de pessoas que desencadearam séries de eventos dolorosos na sua vida. Série de eventos. Eu posso ver aqui que o choro de José tem pelo menos dois motivos. O primeiro motivo é a memória, a lembrança do que eles causaram. Mas um segundo possível motivo do choro é um choro de memória, não agora do trauma, mas o choro de memória do sonho que ele teve. O sonho de José foi: Deus me mostrou que vocês, meus irmãos, estariam diante de mim. E José olha para os seus irmãos, chora pelos traumas e dores, mas a mistura de choro de tristeza e trauma com um choro de alegria, com um choro de: caramba, era isso. Caramba, era isso meu sonho. Aqui estão os meus irmãos diante de mim. Era isso que Deus estava me dizendo. Na minha imaturidade, eu achei que o meu sonho era sobre eu ser reconhecido. Eu achei que o meu sonho era que eu teria destaque entre eles. Mas agora eu estou vendo que a interpretação correta do meu sonho não era destaque, era a oportunidade de servi-los. Agora eu entendo e consigo ver que o meu sonho não era exaltação minha, mas era a minha influência na vida deles. José teve outrora uma interpretação completamente imatura e precoce. E por conta da interpretação errada, ele sofreu o que sofreu. Você pode sofrer muitos eventos traumáticos na sua vida por conta de interpretações erradas. Mas isso não quer dizer que, como José, não pode chegar o tempo de Deus lhe mostrar o real propósito.
a correta interpretação do porquê isso aconteceu ou porquê isso está acontecendo. José está chorando, chorando. Olha comigo o versículo 3. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José. Esse eu sou José, irmão, já é, sabe, aquele tom de voz de caramba, é isso. Era isso que Deus estava me mostrando. Irmão, sou eu, José. O meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Olha o que o José disse: cheguem mais perto. Isso aqui é muito forte. Vocês me causaram dor, vocês me fizeram sofrer, vocês me venderam. Quando ou enquanto eu não tinha a interpretação correta e olhava este evento com a lente do ressentimento, da dor, normalmente o que eu diria é: saiam daqui, se afastem de mim, seus traíras. Vocês não merecem a minha companhia. Vocês me machucaram, vocês me causaram dor, vocês me venderam, eu fui esquecido, vocês privaram de mim a oportunidade de crescer com meu pai. Saiam daqui. Mas quando José consegue entender a interpretação correta do sonho, José diz: cheguem mais perto. Cheguem mais perto. Você não vai conseguir entender o que Deus está fazendo enquanto você se ressentir e se isolar. Enquanto você estiver distante, você não vai conseguir entender o que Deus está fazendo e dizendo na sua vida. Algumas vezes será necessário chamar para perto as lembranças e memória de dor e sofrimento, de ansiedade, para que de perto você consiga ver o que Deus está dizendo com isso que está fazendo. Cheguem para perto, venham, cheguem para perto. José disse aos seus irmãos, versículo 5, é 4, né? Quando eles se aproximaram, José os disse: eu sou José, o seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Eu confesso que neste texto aqui parece uma confusão, parece uma contradição de José. Eu confesso que eu li esse texto, eu fiquei pensando e perguntando a Deus, o que José está dizendo, o que está acontecendo aqui? Porque ele chega e diz assim: olha, vocês me venderam, eu estou aqui, a culpa é de vocês. Vocês produziram o que eu hoje vivo. Mas logo em seguida, versículo 5 que eu estou lendo, ele diz: Deus me enviou. Parece confuso. A culpa é dos irmãos ou a culpa é de Deus? O que ele vive foi provisão dos irmãos ou provisão de Deus? Eu percebi que é como se José dissesse duas coisas diferentes na mesma boca, uma em cada canto. É como José nesse texto interpretasse duas coisas importantes para nós, que é o evento e a interpretação. Diga assim comigo: evento e interpretação. José não descarta que o evento existiu e tem um culpado. Vocês me venderam. Vocês me rejeitaram. Este é o evento. Eu fui esquecido. Eu fui machucado. Eu senti dor. Eu fui traído. Eu fui pisado. Eu fui esquecido. Este é o evento. Mas José, na sua frase, diz que existe um evento, mas também existe a interpretação do evento. Se o evento é vocês me machucaram, a interpretação é Deus foi quem me enviou para cá. O evento é você me machucou. A interpretação é Deus, o que o Senhor está dizendo com isso que eu estou vivendo. O evento é você me feriu. A interpretação é todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta que eu faço é: hoje, você está vivendo baseado no evento ou na interpretação? Porque isso muda tudo. Se você viver a sua vida baseado no evento,
você vai sempre olhar a sua vida e os eventos com a ótica, com a lente do ressentimento, da dor e do trauma. José, diante de seus irmãos, na frase ele diz: vocês me causaram dor, e foi Deus que me enviou para cá. Olha o versículo 5, ele diz: agora não se aflijam e nem se recriminem por terem me machucado, por terem me vendido. Não se culpem por terem me ferido. O que José diz para eles é: vocês me feriram, vocês me machucaram, vocês me maltrataram, vocês me rejeitaram. Mas olha, irmãos, disse José para os seus irmãos, já se passaram muitos anos. Não se culpem, não se recriminem, não se aflijam. Vocês me machucaram, mas embora tendo feito isso, eu agora consigo interpretar o propósito disso. Então não se culpem, não se aflijam com o que fizeram a mim, porque se passaram muitos anos e agora eu consigo entender e ter a interpretação correta do que Deus estava me dizendo com o sonho que eu tive. Evento e interpretação. Não se culpe, irmãos. Eu agora tenho a interpretação correta do que aconteceu. A segunda pergunta que eu faço é: quem tem sido o seu intérprete? Precisamos interpretar a vida, mas quem tem sido o seu intérprete? Porque isso muda tudo. Podemos correr a carreira de nós sermos os nossos intérpretes. Irmãos, por vezes tentei interpretar as coisas diante de mim e geralmente me frustrei e errei a interpretação. Quem tem sido o seu intérprete? Pergunte para o seu irmão assim, diga para ele: quem tem sido o seu intérprete? Pergunte para ele e para ela: quem tem sido o seu intérprete? Porque isso muda tudo, você pode ser o seu intérprete. José diz: olha, a interpretação correta e o poder disso não vem de mim. Você está interpretando seus próprios eventos? Esse é um risco. Porque muitas pessoas estão sofrendo, estão ansiosas, porque estão tentando interpretar a Deus através da sua vida, quando deveriam interpretar a sua vida através de Deus. Eles olham o evento para interpretar a Deus. Não, este evento está me dizendo que Deus não me ama. Não, este evento está me dizendo que Deus não esqueceu de mim. Este evento, a interpretação que eu tenho, pastor, da crise que eu vivo, é que Deus não existe. E pegamos a vida para interpretar a Deus. Nós somos os intérpretes da nossa vida. Quando nós deveríamos pedir que Deus desse sentido e significado, interpretasse a nossa vida. Quem tem sido o seu intérprete? Isso muda tudo. Os 3 jovens não se dobraram diante dos deuses. E Nabucodonosor disse assim: olha, aqueça uma fornalha 7 vezes mais, 10 vezes mais, 3 vezes mais. Não me lembro a quantidade, mas era vez pra caramba. E joga esses 3 homens lá. E bota lá que eles vão queimar e vão torrar. Esses 3 jovens poderiam pensar assim: Deus está querendo nos matar. Olha, nós fomos fiéis a Deus e Ele está nos colocando no fogo para a gente ser morto. Não é essa a interpretação se você conhece o texto. Diz que nem um fio de cabelo, nem cheiro de fumaça eles tinham. Deus me colocou na fornalha. A fornalha não me diz que Deus quer me matar, mas Deus está dizendo que eu passarei por ela e não serei queimado. A interpretação não é Deus não me ama e quer me prejudicar. A interpretação correta é Deus vai através disso fazer o milagre e glorificar o nome de Cristo. Não se interprete. Cuidado com as suas interpretações. O que precisamos, irmãos, todos os dias, sabe, é ir a Deus em oração e dizer assim: Espírito Santo, caramba, eu tenho errado a beça. Tenho tentado interpretar
as coisas estou sofrendo. Espírito Santo, me ajude com o real significado e interpretação disso que está acontecendo, disso que eu estou sentindo, disso que eu estou pensando. Irmãos, nós fazemos pouco uso, a verdade é essa, da terceira pessoa da Trindade chamada Espírito Santo de Deus. Pouco uso. Às vezes achamos que o Espírito Santo nos foi dado para nos causar sensações, arrepios. O Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa da Trindade, poderoso, não nos foi dado para nos causar arrepios. Quer ter arrepio? Compra aquele negocinho que vende, que é um pauzinho assim com os ferrinhos assim com a bolinha atrás, você bota na cabeça assim, já viu? Ó. A Adriana faz em mim, eu fico, que loucura. Faz mais, amor, faz nas costas, faz no pé. Você fica todo arrepiado. Esse negócio foi feito para te dar arrepio. O Espírito Santo não. Ele não. Quer ficar arrepiado? Bota lá a música daquelas antigas. Bota lá Mariah Carey, bota lá George Michael, bota lá outro cara, você ouve a música e fica assim, fica arrepiado. Ou para os mais ortodoxos, bota lá a Lagoinha, Ana Paula Valadão, você vai ficar arrepiado. Fazemos pouco uso do Espírito Santo. Não nos foi dado para nós sentirmos arrepios. É bom ficar arrepiado, é bom pular no Espírito Santo, é bom, sentir gozo, é bom ficar alegre. Mas as interpretações da vida, nós precisamos ir até Ele. Ele está em nós, habita em nós, amém ou não amém? Ele está aí para um propósito. Não é te causar arrepio. É lhe ajudar a viver. É lhe ajudar a interpretar as coisas da vida. É lhe ajudar com seus traumas, ressentimentos, rejeições. É para isso que Ele está aqui. Para nos manter no caminho. Sabe por quantas vezes Jesus estava com seus discípulos, eles não entendiam nada. Diziam, o que isso quer dizer? O quê? Esse papo de Jesus, eu vou ter que morrer, não estou entendendo. Jesus lava os pés dos discípulos, Pedro diz, não, meu pé você não vai lavar, o Senhor. Não, eu vou lavar. Pedro, se não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então Deus, lava a cabeça, eu não entendia nada, lava a cabeça, o pé, a mão. Pedro, quem já foi limpo pela palavra, só o pé é necessário. Jesus diz, Pedro, agora você não entende o que eu estou fazendo. Mas um dia você vai entender. Eu vou ter que morrer, não estou entendendo. Qual é a interpretação disso? Ele não vai reinar com a gente, ele vai morrer. Ele diz, olha, eu vou ter que ir, mas não vou deixar vocês sozinhos para interpretar a vida que está adiante. Deixarei com vocês o meu Espírito Santo, o Consolador. Não só para lhe causar arrepios, nem sensações, mas para lhe ajudar com as corretas interpretações da sua vida. Quem tem sido o seu intérprete? A má interpretação é uma bagunça. Sabe por quê? Porque às vezes nós somos intérpretes, mas algumas vezes nós ouvimos a interpretação do diabo. É como se eu estivesse falando em outro país, em outro idioma, eu disse assim, gente, eu não sei falar nessa língua, se alguém interprete o que eu estou dizendo. O intérprete. E de repente eu falaria alguma coisa muito séria, essa pessoa interpretaria e a plateia começaria a rir. Eu disse, não entendi o que ele disse. Possivelmente ele disse alguma coisa que eu não disse. Ele disse a mais do que eu disse. Eu não contei nenhuma piada, por que a pessoa está rindo? A interpretação, se não for a correta, tem dois problemas. A primeira é dizer mais coisa do que realmente significa, e a segunda é preservar e ocultar informações importantes do que está sendo dito. E assim o diabo faz. O diabo traz mais coisas do que está acontecendo. É uma situação e o diabo diz, está vendo? Isso aí significa que Deus não te ama. Isso aí significa que o seu marido não te ama. Isso significa que ele está te traindo. Isso significa, a situação nunca disse isso, mas o diabo disse para você, é isso que isso significa. Algumas vezes o diabo vai omitir coisas importantes e só revelar as falhas. Se você deixar o diabo interpretar os eventos da sua vida, vai virar uma bagunça. Então quem está interpretando os eventos da sua vida? Você hoje vive nos eventos ou na interpretação?
isso muda tudo. E para nós irmos ao final, o que eu vou chamar de pro pouso da série nesta noite. Como diz a comissária, atenção, vamos pousar, mantenham suas Bíblias abertas. Eu preciso falar com você 3 coisas que você hoje precisa colocar em oração na sua vida, porque são as 3 coisas principais que vão fazer da sua vida uma bagunça com a interpretação. A primeira delas, que precisamos pedir que Deus nos ajude, é interpretar os nossos desejos. É perguntar: Deus, eu quero isso, desejo isso, mas por que eu quero o que eu quero? Por que eu desejo o que eu desejo? Por que eu quero isso? Deus, me ajude a interpretar os meus desejos. Porque, irmão, muda tudo. Você não só tem desejo, mas saber o que eles significam, o porquê deles. Um exemplo muito prático, bem atual. É notório como as pessoas hoje estão em busca de uma coisa: serem conhecidos e famosos. É ou não é? Olha as redes sociais. Todo mundo quer ser famoso. A janela da fama se abriu, escancarou. Olhe os programas de domingo, que são ruins demais. Olhe. Um cara que fez uma galinha botar ovo de lado, está lá na Eliana, porque postou o vídeo no Facebook. O outro que criou um personagem com a intenção, intencionalmente criou um personagem no Instagram, no Story, no Facebook, para quê? Para isso ser viralizado e ele ir no programa do Rodrigo Faro. Todo mundo hoje quer ser famoso. Criamos um canal no YouTube, inventamos um personagem, contamos piada, contamos história, na expectativa de que alguém veja e nos convide para algo maior. Quero ser famoso, quero ser conhecido. Mas o interessante é que muitos que desejaram ser famosos ficaram famosos e hoje estão escolhendo se suicidar e morrer em depressão. O que aconteceu? Porque nunca souberam na verdade o porquê desejavam aquilo. Famosos deprimidos, famosos se matando, se drogando, overdose, de chorão a outros. O que aconteceu? Eles queriam ser famosos, mas nunca se perguntaram por que queriam ser famosos. Algumas pessoas, com o desejo de serem conhecidas, o que elas querem na verdade não é serem conhecidas e famosas. Elas só querem ser notadas. Só querem ser abraçadas. Só querem ser amadas. Só querem fazer parte de um grupo, de uma família. Mas como todos a rejeitam, como parece que a vida não tem oportunidade, se eu ficar famoso, todos vão me reconhecer e eu serei notado na televisão. Sabe o que acontece? Quanto mais famoso, mais afastamento de pessoas, porque os seguranças não deixam. E ficam deprimidos. Por que hoje você quer o que você quer? Porque hoje você deseja o que você deseja. Você precisa orar e dizer assim: Deus, me ajude com as minhas interpretações, com os meus desejos. Não é só questão, irmão, de ter desejos santos e desejos pecaminosos. Mas o diabo também pode pegar desejos santos e distorcê-los. E você passar a desejar coisas boas. Mas por trás, por baixo disso, porque você quer uma coisa boa, é ruim. Aí eu desejo liderar o ministério na igreja. Mas por que você quer? Porque sabe, você encontra no seu coração o desejo é porque você quer ser notado, quer receber aplausos. O desejo é bom, mas a intenção não é boa. Deus, por que eu quero o que eu quero? A segunda coisa que nós temos que orar, pedir que Deus nos ajude a interpretar. José tinha desejos. Viu o sonho, vocês diante de mim, eu vou ser maior do que vocês. E se arrebentou. E foi rejeitado. A segunda coisa é: Senhor, me ajuda. Qual é a interpretação correta das minhas rejeições? Não se iluda. Você ainda será rejeitado na sua vida em alguma esfera. No trabalho, nas amizades, nos relacionamentos, no Facebook que seja. Te bloquearam, mas vai ser. Não se engane. Vai ser. O que você vai fazer com isso?
Quando perceber que um filho rejeitou o que você fez, que o marido rejeitou o que você fez, que a esposa rejeitou, que o pastor não valorizou, que o patrão não valorizou, que o amigo não valorizou, como você vai lidar, interpretar esse momento de rejeição? Qual é a lente que você vai olhar este evento da sua vida? Você vai olhar com a lente daquilo que fizeram comigo ou vai olhar com a lente daquilo que Deus vai fazer através de mim neste evento? José, por um tempo, olhou o que fizeram com ele, a lente da dor e do sofrimento. Mas quando os irmãos apareceram, ele conseguiu ir além, interpretar corretamente e olhar com a lente, não simplesmente do que fizeram com ele, mas do que Deus estava fazendo através dele para os seus irmãos. Deus, me ajuda a interpretar os eventos da minha vida que eu me sinto rejeitado e esquecido. E por último, precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a interpretar as nossas emoções. Emoções. Nós geralmente interpretamos errado emoções. Nós não sabemos como lidar com as emoções. Se você não interpretar corretamente, não buscar a interpretação do porquê desse sentimento, o porquê desta emoção, o que está por baixo da emoção vai persistir. E a emoção da superfície vai levar você a uma reação. A reação é, eu quero o divórcio. A reação é, não sou mais seu amigo. A reação é, eu quero demissão. A reação é, saia da minha frente. A reação pela emoção superficial. Mas há algo por baixo que você não tem interpretação do que significa. Se acontecer, você vai para um outro casamento, vai para uma outra amizade, vai para uma outra empresa, e você terá as mesmas reações. Ou seja, vem o próximo, marido, vem a próxima empresa, vem o próximo amigo, vem a próxima esposa, vem o próximo e nunca para. E sempre raiva, ódio, inveja, rejeição, emoção, e assim vai. Porque temos que dizer, Deus, o que está por baixo desta emoção? Uma das coisas que a igreja tem falhado ao longo dos anos é tentar corrigir comportamento. Comportamento é reação. Comportamento é superfície. Temos que perguntar, o que fez esta pessoa? O que faz esta pessoa se comportar assim? Ah, mas é um invejoso. O que faz? Qual é a história de vida que ela tem que a faz invejar? Ah, mas se separa, se isola, é metido. Não. O que ela enfrentou que a faz se comportar assim? Seria proteção porque foi machucado um dia por alguém? Ah, é pecado, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Ah, é pecado, não pode, isso não pode. Nós temos que parar de corrigir comportamento e olharmos por baixo da pele e perguntar o porquê esta pessoa faz isso. Quando ela faz isso, o que isso quer dizer? O que isso significa? Deus, traz uma interpretação do que isso quer dizer, principalmente no casamento. Ah, irmão, casamento é uma escola, viu? Case e você vai aprender coisa pra caramba. O marido chega em casa, bate a porta, barulho de chave. A esposa diz, oi amor, chegou? Ele, não, estou no trabalho ainda. Fiz o almoço para você, tá bom, depois eu como. Ah, o cara está tirando um sapato no quarto. A mulher para na porta do quarto, cruza o braço. O que eu fiz para você? Por que você me trata assim? Você não quer que eu sou suas negas? Estou em casa trabalhando aqui igual uma escrava. Você me trata assim? Eu não mereço isso. Sabe o que é isso? A interpretação errada da emoção e da reação do marido. Deveria perguntar, o que aconteceu? Ele não está com raiva de mim. Ele não está triste comigo. Alguma coisa aconteceu. A culpa não é minha. Marido, percebi, esposa, percebi o que aconteceu. Não vamos julgar comportamentos, vamos buscar a interpretação do significado do comportamento. Isso vai para a sua casa. Pastor, meu filho é um rebelde. Busque a Deus entendimento do motivo, o sentido da rebeldia dele. Deus pode te dar. Ele é rebelde, mas tem uma causa. E Deus vai te dar certo para você lutar com o seu filho. Interpretação correta muda tudo nas suas emoções. Portanto, irmãos,
Se você apenas reagir e reagir e reagir e se comportar sem perguntar a Deus qual a razão disso, você vai estar o tempo todo lutando contra a superfície, contra o comportamento, sem ir ao fundo das emoções. Para nós orarmos, buscarmos poder para interpretar os eventos da vida, é nos humilharmos e dizermos: Espírito Santo, o que isso quer dizer? Deus, o que o Senhor está fazendo? Senhor, o que o Senhor está dizendo com isso? Eu sinto só dores. Eu não entendo. Mas Deus dá sentido e significado a isso. E você poderá perceber e no seu coração arder Deus dizendo, como aqueles 3 jovens: este fogo, esta crise, não é para te matar. Este fogo, este calor, essa chama, é para purificar, é para refinar, é para amadurecer, é para santificar. Enquanto nós vivermos a nossa vida baseado nos eventos de dores, traumas, tragédias e crises, nós vamos andar ansiosos. Enquanto nós formos o nosso próprio intérprete, ou deixarmos que o diabo interprete a nossa vida, nós vamos andar ansiosos. Mas quando nós dissermos: Deus, o que o Senhor está dizendo, o que o Senhor está fazendo, faremos como José. É isso. É isso que Deus está fazendo. Cara, não era elevação da minha pessoa, era serviço aos meus irmãos. Não era poder sobre eles, era influência na vida deles. A interpretação muda tudo. Aonde você está hoje? Para nós pousarmos nesta série, terminarmos agora e orarmos. Estamos na pista. E vamos orar para terminar a série. Aonde você está hoje? No seu casamento, no seu coração, na sua alma, em suas emoções. Preso nos eventos. Trancado numa prisão com os eventos. Chorando os eventos, sem entender o que significa. Ou dizendo: Deus, dá sentido a isso que está acontecendo. E me ajude a entender o que o Senhor está fazendo neste momento. Vamos ficar em pé, vamos orar comigo nesta noite. Eu quero orar a princípio por aqueles que estão aqui nesta noite, dizendo assim: olha, Sandro, eu tenho alguns eventos na minha vida que são recentes, hoje já vem de um longo tempo, e eu realmente não sei o que fazer com eles. E eu realmente estou preso neles. Não sei o que eles significam. Não sei o que eles querem dizer. Não sei aonde isso vai acabar. Eu preciso que Deus me dê graça. Preciso que Deus me diga o que Ele está fazendo. Preciso que Ele me diga o que está acontecendo. Curva a sua face, feche seus olhos. Senhor, nós, como fez José diante de Faraó, nós rogamos a Tua graça nesta noite, para que o Senhor conceda aos meus irmãos a graça de interpretar os eventos, a história, o caminho e as situações da sua vida. Deus, é bem verdade que estamos sofrendo porque nós temos tentado interpretar a nossa própria vida. Nós estamos deixando, a Deus, a voz do diabo e do inimigo que nós lemos no começo da série, 1 Pedro 5, versículo 5. Cuidado, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, querendo devorar a sua mente, rugindo como um leão. Nós temos, ó Deus, deixado o diabo rugir como um leão. Ele não é um leão, ele é um mentiroso. Deixar rugir como um leão em nosso ouvido, tentando dizer, dar um significado ao que está acontecendo. Por isso estamos sofrendo, ó Pai. Mas nesta noite nós pedimos e rogamos: Deus, nos agracie com um real sentido e significado. Nos diz, nos mostra essa semana o que o Senhor está fazendo e dizendo com isso que estamos vivendo. Deus, nos ajude a interpretar as nossas emoções. Pessoas que estão ansiosas, tristes, odiosas, raivosas, inquietas. E tentamos, ó Deus, tratar a raiva, o ódio com medicamento, com isolamento.
Tentamos tratar a tristeza assistindo, quem sabe, um filme alegre, conversando com pessoas alegres, quando nós não damos importância ao que está por trás, por baixo disso. Deus dá um sentido à nossa vida, à nossa existência. Eu oro, Pai, para aqueles que estão aqui nesta noite, ou nos assistem em algum tempo da história, nas redes sociais, no YouTube, no ano que seja, na semana que seja, na hora que seja, que ele encontre sentido para o evento da sua vida, e que ele não fique preso a este evento, mas que ele busque a interpretação do que ele está vivendo. Dá-nos, ó Deus, a graça, o Teu Espírito, de acessarmos o Teu Espírito mais do que simples arrepios e sensações, mas que ele nos conduza a esta vida que o Senhor tem para nós aqui, até o dia que o Senhor volte. Nós seremos rejeitados ainda, nós seremos esquecidos ainda, nós nos pegaremos tristes ainda, mas pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza e nos ajude a não andarmos ansiosos, tendo a correta interpretação do alto, dos céus, para a nossa existência. Assim eu oro para esta noite, em nome de Jesus, e todos digam amém. Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clique no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.